Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 3 de março, na oitava semana do tempo comum. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, Jesus saiu para caminhar, e veio alguém correndo até ele, ajoelhou-se a seus pés e lhe disse: Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que me chamas de bom? Um só é bom, é Deus. Tens os mandamentos: não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não caluniarás o teu irmão, respeitarás teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mas mestre, eu tenho observado isto desde a minha juventude. Então Jesus olhou para ele com muito amor e lhe disse: Só te falta então uma coisa. Vá, vendes tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ficou muito abatido, entristecido, porque era muito rico, e levantou-se e partiu. Jesus, olhando ao redor, disse: Como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram muito espantados com esta proclamação de Jesus. Então, eles perguntaram: Se é assim, Senhor, então quem é que se salvará? E Jesus respondeu: Para o homem isto é impossível, mas para Deus é possível, porque Deus pode todas as coisas e tudo é possível para Ele. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o Senhor nos presenteia com mais um dia, mais uma oportunidade para vivermos, mais um dia e também menos um dia. E assim eu e você vamos peregrinando as apalpadelas sobre a luz da fé, às vezes acertando, às vezes errando, às vezes animado, às vezes desanimado, às vezes com certeza, às vezes com dúvida. E assim eu e você vamos trilhando este caminho porque nós caminhamos na estrada de Jesus. E nossa primeira leitura de hoje, ainda uma reflexão do livro do Eclesiástico, é justamente agora um convite a regressar ao Senhor, voltar ao Senhor. E o autor sagrado começa dizendo: aquele que está arrependido e aquele que regressa ao Senhor rejuvenesce, e o Senhor o acolhe. E mesmo aquele que vivia sem esperança, o Senhor vai preencher este espaço de vazio com a sua esperança, porque viver em Deus é a nossa glória, viver em Deus. Por isso diz ele: deixa o vosso caminho errado, tome coragem, reencontre o caminho de casa, regresse ao Senhor, regresse a Ele com o coração arrependido e humilde, e diga a Ele: pequei, Senhor, tende misericórdia de mim. E louve ao Senhor, porque louvar ao Senhor pertence aos vivos enquanto estamos vivos, enquanto estamos na presença do Senhor, enquanto Ele ainda nos é favorável, enquanto Ele ainda conduz os nossos dias. Então agora nós podemos ver o mistério do Evangelho de hoje, que alguém que se aproxima de Jesus, que saiu para caminhar, e alguém que diante de Jesus ajoelha aos pés de Jesus e faz uma pergunta que todos nós fazemos: o que devemos praticar para ganharmos a vida eterna? O que devemos fazer para entrar na vida eterna? Ele quer perguntar isto. Então, ele vai dizer: bom mestre. Jesus vai dizer: mas por que me chama de bons? Um só é o bom, é Deus. E os mandamentos, você conhece? Jesus vai dizer algum dos mandamentos para ele: não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, respeitará a casa do teu irmão, respeitará seu pai e tua mãe. E ele vai dizer: mas Senhor,
eu já tenho realizado tudo isso, eu tenho vivido tudo isso, eu tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude, quer dizer, segundo a concepção de justiça dele, já está bom, já está perfeito. Porque eu tenho a minha concepção de justiça e você tem a sua, de tal modo que nós achamos às vezes que devemos ir só até ali, só até o útil, só até o necessário. Para ele já está vivendo dignamente, para ele já está perfeito. Para ele vivendo e observando tudo aquilo ali já está bom. Então, segundo o conceito de justiça dele. Porém, às vezes o conceito de justiça da gente é equivocado. Como Jesus vai dizer, por exemplo, aos fariseus, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Como Jesus vai perdoar aquela mulher que for apanhada cometendo um pecado público e vai dizer, quem não tiver pecado aí que atire a primeira pedra. Como aqueles empregados que começaram primeiro a trabalhar e vieram os últimos e todos ganharam do mesmo modo, e aqueles que começaram primeiro reclamaram, mas nós trabalhamos mais. Então, para esse rapaz, ele já está justo, já está bom, ele já está íntegro diante de Deus, mas para ele Jesus vai fazer uma exigência maior, porque a cada pessoa Deus faz uma exigência de acordo com a possibilidade, o dom e o carisma da pessoa. Para um pai de família, uma mãe de família, serão feitas exigências que não serão feitas a um sacerdote, a um religioso, a uma religiosa. A um sacerdote serão feitas exigências que não serão feitas ao religioso e à religiosa. E ao religioso e à religiosa serão feitas exigências que não serão feitas nem ao pai de família, à mãe de família, nem tampouco ao sacerdote. Porque as exigências são diferentes de acordo com o carisma e a vocação de cada homem e cada mulher. Então, para aquele rapaz, para aquela pessoa, Jesus vai fazer uma exigência maior. E eu acho bonito esse texto que ele diz assim, Jesus olhou para ele com muito amor. Jesus não olhou com ameaça, Jesus não olhou com um olhar, por exemplo, também de utilidade, de utilitarismo, não. Jesus olhou para ele com muito carinho, olhou para ele com amor e diz a ele, só te falta então uma coisa, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E Jesus pegou esse rapaz na sua fraqueza humana. Jesus pegou ele no seu tendão de Aquiles, a riqueza. Ele estava aprisionado nas riquezas. Ele estava aprisionado nas suas possessões. De tal modo que um homem ou uma mulher pode estar aprisionado, escravizado em seu coração por coisas e não percebe isso. Então, ele ficou abatido. Diante do olhar amoroso de Jesus e do convite feito por Jesus, a exigência que Jesus apresenta, ele ficou abatido, entristecido e partiu, e não conseguiu. Então Jesus vai dizer, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa pode ser rica até de dinheiro. Às vezes a riqueza pode ser o saber intelectual, pode ser uma pastoral que a pessoa está ocupando, pode ser uma projeção social que a pessoa tem, pode ser o dinheiro que a pessoa ganha, a profissão que a pessoa tem, a família que a pessoa tem. Isso se converte numa riqueza e num obstáculo para evangelizar e para viver a vocação. Por isso Jesus vai dizer, como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E ele vai falar então um provérbio antigo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque o pecado do rico não é a riqueza, mas é a escravidão, é a insensibilidade. É porque aquela riqueza que ele possui se converteu num fetiche, num ídolo, mais poderoso do que o próprio Deus, e substituíra então a presença de Deus em sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje seja para mim e para você uma advertência então, para percebermos realmente quais são as coisas que escravizam o nosso coração, quais são as coisas que têm valor absoluto em nossa vida. Isso é muito importante a gente responder para que possamos caminhar em nossa liberdade de filhos e filhas de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.